Capítulo 26. Tentativas iniciais. Canal Áudio Novel BR. Deixe o like e se inscreva para nos apoiar. O gordo Vox tirou uma caixa preta de uma prateleira atrás dele e a colocou sobre a mesa. Ele também tirou uma folha de pergaminho de debaixo do balcão de vendas. Parecia ser extremamente velho, com as extremidades um pouco rasgadas. Uma cópia da fórmula de poção de força, um cristal mágico. Um conjunto de ingredientes, o suficiente para 10 tentativas, um cristal mágico. Leylin abriu a caixa preta. No interior havia 10 frutas de cor vermelha ordenadas sistematicamente, que pareciam ter vestígios de rachaduras em sua superfície, e ao lado delas havia uma raiz de alguma planta verde e uma garrafa de pó preto. Colocando a caixa na bolsa e pegando o pergaminho amarelado fraco, ele viu uma fórmula escrita em tinta preta, que inclusive incluiu as áreas a observar. Embora a caligrafia fosse um pouco desbotada, ainda era legível como um todo. Leylin balançou a cabeça e enfiou o pergaminho em suas vestes. Ele tirou os 2 últimos cristais mágicos que ele tinha em sua bolsa de cintura e entregou a Vox, depois saiu da cabana sem voltar atrás. Ele só tinha 4 cristais mágicos e tinha gasto todos eles sobre esta pequena quantidade de ingredientes. Esta terrível despesa para a fabricação de poções não era algo que o acólito médio pudesse suportar. O que se seguiu foi que a rotina diária de Leylin tinha tomado uma rota semelhante à que tinha sido em seu mundo anterior. Todos os dias, andava de um lado para o outro de 5 lugares: o dormitório, o refeitório, a área acadêmica, o laboratório experimental e a biblioteca. Outro mês passou sem saber. A coleta de dados foi concluída. A notificação do chip soou. Sentado em um lado de uma longa mesa na biblioteca, Leylin fechou o livro que estava segurando em suas mãos. Além de frequentar as aulas e ajudar seu mentor com seus experimentos, a maior parte de seu tempo foi gasto na biblioteca. Quase todos os livros que podiam ser lidos gratuitamente foram pesquisados e o chip acabou acumulando mais dados. Eu finalmente entendi a formulação de poções. Leylin exalou alto. Embora Croft tivesse fornecido algumas informações elementais sobre alquimia, havia muitas coisas que ele ainda não entendia. Ele aprendeu coisas como a terminologia e o vocabulário sozinho na biblioteca. Se ele quisesse a explicação de um professor, teria que pagar uma taxa. No entanto, era uma pena que Leylin tivesse se transformado em um camponês com 0 cristais mágicos. Muitos acólitos que estavam embaraçosamente curtos de cristais mágicos fizeram a mesma coisa, navegando pela variedade de informações livres na biblioteca. No entanto, eles não tinham um chip de Leylin, então geralmente precisavam de uma dúzia de dias a um mês para encontrar o que queriam na biblioteca. Quanto a Leylin, ele já tinha gravado toda a informação que estava à sua disposição na biblioteca. Ele ainda fez uma função de busca para ele, então a informação estaria em sua leitura, se ele se encontrasse com quaisquer perguntas no futuro. No entanto, a alquimia elemental era considerada informação de nível superior. Mesmo com as constantes análises do chip, Leylin só conhecia cerca de 1/3, mas isso já era extremamente útil para ele. Pelo menos agora, quando ele olhou por trás do básico de alquimia, era como olhar para baixo os azulejos do telhado de um edifício alto. Quanto à poção elemental de infusão e à fórmula de poção de força, eles haviam sido totalmente analisados, então era hora de colocá-los em prática. Minha acumulação de conhecimento já é suficiente, eu vou começar a preparar a poção de força hoje. Leylin colocou os livros nas prateleiras e saiu da biblioteca. Uma acólita com cabelo moreno ergueu a cabeça e olhou para Leylin, antes de voltar sua atenção para o livro preto em suas mãos. A biblioteca tinha muitos acólitos, e no entanto todos estavam bem comportados e extremamente quietos. Era muito apropriado para ler, e um dos lugares favoritos de Leylin. Ei, Leylin! Quando saiu da biblioteca, um acólito o cumprimentou. Leylin levantou a cabeça. Ryan, Caliveir. Caliveir usava as vestes cinzentas de um acólito,
e sua altivez original tinha diminuído. Parabéns por se tornar um acólito nível 1. Obrigado, parabéns a você também. Leylin respondeu com um sorriso. Ele também sentiu que Caliveir se transformou em um acólito nível 1. Os poucos de nós já se transformaram em acólitos de nível 1. Caliveir sublinhou as primeiras palavras e parecia ter automaticamente excluído Gurisha e os outros. Nós assumimos algumas missões recentemente. Você tem algum interesse em se juntar a nós? Perguntou Caliveir. Caliveir parecia estar se esforçando para manter o grupo anterior de amigos. Fazer uma missão agora? Leylin franziu as sobrancelhas. Pelo que eu sei, a área fora da academia tem se tornado perigosa ultimamente, especialmente para aqueles acólitos de nível 1 que nem conhecem nenhum feitiço. Não há escolha, qualquer informação de alto nível aqui tem que ser comprada, e os cristais mágicos são a única forma de moeda. Os cristais mágicos que trouxemos já foram gastos. Caliveir sorriu amargamente. Se você quer ser um mestre alquimista, a despesa de recursos será extremamente grande. Sobre assumir missões, vou considerar novamente quando eu me tornar um acólito nível 2, cuidem-se. Leylin finalmente recusou. As recompensas para completar as missões eram extremamente sedutoras, mas era preciso arriscar sua vida para reivindicá-las. Tudo bem então. Ouvi dizer que você está ganhando cristais mágicos dando aulas aos outros. Você também pode nos ensinar, pode estar de acordo com suas taxas. Depois de ouvir que Leylin não estava disposto a ir, Caliveir sentiu-se um pouco abatido, mas ele continuou a perguntar. Definitivamente, será um prazer. Posso até dar-lhe taxas favoráveis. Leylin sorriu levemente. Trocar benefícios era sempre a norma para magos. Ambos os lados decidiram sobre a localização e data, e depois Caliveir e seu partido deixou depois disso. Vendo as figuras que partem, os olhos de Leylin cintilaram. Ele ainda está reunindo pessoas? Que pena, Caliveir ainda não entendeu que no mundo dos magos, a própria força tem a maior importância. Balançando a cabeça, voltou para seu dormitório. Todo acólito da Academia Floresta dos Ossos Abissais tinha um dormitório próprio, então o segredo e a segurança não eram um problema. Leylin trancou a porta e pendurou um sinal de não perturbe, só então ele retornou ao quarto. Uma grande mesa de cor preta ocupava a sala, e o conjunto de aparelhos de Leylin previamente comprado havia sido colocado nele. Depois de algumas tentativas de praticar, agora estou um pouco mais familiarizado com esses aparelhos, e eu terminei de analisar a fórmula para a poção de força hoje, então é hora de começar. Leylin murmurou para si mesmo e tirou a caixa preta contendo os ingredientes. A colocou sobre a mesa e a abriu. O fruto carmesim, o tronco verde e a garrafa de pó preto apareceram diante de seus olhos. Os dedos de Leylin acariciaram as superfícies desses 3 itens. Chip, medir a atividade interna e estabelecer um modelo. Estabelecendo a varredura, no meio de recolher dados, começando a construção. Comece a simulação do experimento. Vendo o chip completar sua tarefa, Leylin deu-lhe um outro comando. Simulação do modelo em processo. Fórmula da poção de força. Tempo estimado, 2 horas e 21 minutos. Como esperado, é possível. Leylin sorriu jubiloso. Mesmo para ingredientes idênticos, o menor desvio resultaria em resultados diferentes ao fazer a poção. Quanto aos mestres de poções qualificados, eles devem fazer uso de sua experiência e colocar a teoria em prática, em seguida, fazer ajustes para obter as propriedades desejadas da poção. Este campo baseou-se apenas em talento cru e no futuro acúmulo de experiência. Quanto ao chip, ele foi capaz de digitalizar e produzir simulações, resultando em uma taxa de sucesso que foi muito maior do que para muitos outros acólitos. Leylin esperou pacientemente por algum tempo, e então ouviu a voz do chip. A simulação do modelo foi concluída, taxa de sucesso, 23,6%.
Uma taxa de sucesso perto de 1/4. Leilin estava em êxtase. Um acólito regular sempre falhará em sua primeira tentativa de preparar poções. Quanto a mim, eu vou ser capaz de ter uma em cada 4 chances de sucesso se eu seguir as instruções do chip. Comece a transmitir o processo para a experiência. Começando a transmissão de dados. Algumas imagens brilharam nos olhos de Leilin como se ele já tivesse praticado fazer essas poções inúmeras vezes. Vários cenários e suas respostas adequadas, bem como a preparação de ingredientes, foram todos apresentados à sua frente. É hora de começar. A expressão de Leilin se tornou solene, e ele pegou uma fruta carmesim. Esta é uma fruta vitalidade de sangue e contém uma quantidade enorme de alimento se for preparada em um antídoto. Leilin colocou a fruta vitalidade de sangue em uma bacia branca. Pegou uma ferramenta e esmagou a fruta em uma polpa. Os sucos vermelhos fluíam, e um cheiro alcoólico era emitido dele. Depois de filtrar o puré do fruto da fruta vitalidade de sangue, Leilin derramou o suco vermelho em um copo. Depois que o castiçal preto tinha sido aceso, chamas azuis continuamente lamberam o fundo do copo. Dentro de minutos, o suco vermelho no copo começou a ferver, e algumas manchas de pó preto constantemente saltavam sobre as bolhas. Leilin pegou a vareta de vidro ao lado dele e agitou o conteúdo do copo. Um fio de força espiritual percorreu a haste de vidro e entrou no líquido borbulhante, e alguns fios de gás negro continuaram a ser produzidos. Era o veneno dentro da fruta da vitalidade do sangue. Era por isso que apenas um acólito nível 1 e superior poderia começar a praticar poções, já que alguns passos exigiam o uso de partículas de energia. Depois que toda a substância gasosa negra foi expelida, Leilin colocou o líquido, que era ainda mais carmesim do que antes, em um tubo de ensaio. O primeiro passo está concluído, o grau de purificação não é ruim. A próxima parte deve ser a seiva do caule da fruta. O que Leilin fez em seguida foi preparar o restante do suco da fruta da vitalidade do sangue e a seiva da fruta juntos. Ele falhou em algum lugar no meio por algumas vezes e finalmente conseguiu depois de fazer o 8º lote do líquido carmesim e o 7º lote da substância verde congelada. O próximo passo deve ser o processo de mistura final. Leilin colocou o conteúdo da substância verde congelada em uma placa de Petri, tirou o pó preto da garrafa de vidro e espirrou por cima. O pó preto causou uma reação forte depois de entrar em contato com a substância verde congelada. A substância verde congelada continuou a inchar e soltou um zumbido. Gelo, Leilin murmurou um encantamento na língua Byron. A névoa branca surgiu repentinamente da placa de Petri, condensando-se em uma camada de gelo e solidificando novamente a substância verde congelada. É hora. Leilin colocou o caroço congelado em um copo, onde uma chama ardia continuamente sob o copo. O último passo, os olhos de Leilin se arregalaram, e ele derramou o líquido carmesim purificado no copo. Um fio de sua força espiritual também se estendeu continuamente dentro do copo. Um som súbito veio do copo, o caroço congelado e o líquido vermelho de repente se tornaram pretos, e um fedor doentio emitiu dele. Eu falhei? Leilin era indiferente. Chip, analisar a razão. No processo de análise. Conclusão: a força espiritual do anfitrião era instável, e a temperatura das chamas causou alguma distorção. O chip repetiu as ações anteriores de Leilin e revelou o motivo do fracasso.